Olá, amigo educador. Meu nome é Bruno Guilarducci, sou fotógrafo e profissional do turismo. Dedico a minha vida à realização de projetos e à fotografia. Quero aqui apresentar a você esse projeto que teve como patrocinador o Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais por meio do edital Arte Salva. Desse patrocínio surgiu o projeto de qualificação para educadores de artes, geografia e história, desenvolvido dentro de uma perspectiva sistêmica que utiliza a fotografia e o patrimônio cultural como ferramenta multidisciplinar para desenvolver ações de educação patrimonial. Vamos lá? A qualificação está dividida em duas etapas. A primeira visa apresentar o sistema de educação fotográfica como uma ferramenta didática multidisciplinar aplicada à educação patrimonial. Já a segunda etapa, os educadores serão qualificados para compreender os princípios técnicos da fotografia, de maneira que possa orientar os seus alunos no desenvolvimento da percepção fotográfica. A entrada desse sistema se dá através da fotografia aplicada à educação patrimonial. Para que isso aconteça, a fotografia se une às disciplinas de arte, geografia e história, onde cada educador, de forma conjunta, multidisciplinar, define um tema central que esteja ligado ao patrimônio natural, material ou imaterial. É muito fácil localizar uma temática que se enquadre nas disciplinas de arte, geografia e história. Após a definição desse tema, o próximo passo é cada educador aprofundar ao máximo esse tema dentro da sua disciplina, trazer todos os aspectos possíveis. No passo seguinte, cada educador qualifica ou de forma individual ou de forma conjunta os seus alunos sobre as técnicas básicas de fotografia, os princípios básicos da fotografia, o tripé da fotografia. Isso vai trazer para eles uma percepção muito maior quando eles forem fazer a coleta das imagens em campo. Eles tendo um tema interdisciplinar aprofundado, eles estando qualificados sobre as técnicas básicas de fotografia e hoje com celulares é muito simples a instalação de um aplicativo que possibilite uma melhora nas técnicas e uma aplicação dessas técnicas no seu próprio celular. Dessa análise interdisciplinar, você tem vários outros desdobramentos que podem serem feitos, como produção de e-books, seminários, exposições, produção de livros e assim sucessivamente. Esses dobramentos podem ser vários, aqui foram apenas alguns exemplos. E desses dobramentos você tem uma nova entrada no sistema, que gera todo o sistema de novo. Por isso ele é um sistema que se retroalimenta, ok? Então vamos para o passo do aprofundamento disciplinar. Pois bem, educadores, vamos lá. Nesse aprofundamento interdisciplinar, como vocês podem trabalhar isso? Observe o seguinte, vocês têm o tema central, né? Ali em branco no meio da interseção. Aqui no exemplo, eu selecionei paisagem. É um tema central, um tema amplo. Como ele pode ser desmembrado? Aí observe nas laterais, pode ser desmembrado em paisagem natural, paisagem urbana e paisagem rural. E dentro disso, cada disciplina, de forma individualizada, faz o seu aprofundamento dentro da sua disciplina. Por outro lado, também busca uma interseção com as demais disciplinas. Ou seja, nesse momento, os educadores podem trabalhar em conjunto e ver quais são as interações interdisciplinares. E a partir disso aí, fazendo o aprofundamento em cada uma das disciplinas. Nesse exemplo, eu trouxe a paisagem como tema central, mas aqui eu vou falar o exemplo, mas isso aí os educadores, né, vocês dentro da sua percepção e do conteúdo que você tem trabalhado dentro de cada disciplina e dentro do seu cronograma, pode escolher qualquer tema e desmembrá-lo. Mas eu vou dar um outro exemplo, o patrimônio arquitetônico como tema central. Então ele pode ser desmembrado em arquitetura urbana e rural, ele pode ser desmembrado como expansão urbana, como se deu a expansão urbana, quais os estilos arquitetônicos que foram aplicados nessa expansão urbana, e ainda pode ser desmembrado também em planejamento urbano. Como é feito o planejamento urbano hoje, de que maneira ele foi pensado também historicamente em cada município. Então, aqui seguem esses dois exemplos, mas o que eu chamo a atenção, o que eu acho mais interessante nesse aspecto é vocês buscar embasar esse tema central, observando aí o seu contexto municipal, da história municipal, da geografia municipal, da produção de arte local, integrada às artes é uma coisa mais ampla, então integrada também a outros movimentos artísticos. O que a arte trouxe, né, dentro dessa realidade regional e municipal? Então, você busca
demonstrar ao aluno, trazer ele para fazer a leitura do seu ambiente, né, do seu local de vivência, a cidade que ele vive, mas integrando isso também ao mesmo tempo com a realidade regional, estadual, né, do país, mundial. E isso aí você vai aprofundando de acordo com o que você pensa que é possível ser desenvolvido. Então, gente, essa parte aqui está finalizando a parte de demonstrar o sistema. Você deve estar se perguntando o que pintura rupestre tem a ver com fotografia. Bem, eu entendo que da mesma forma que hoje, né, nós registramos, eternizamos nossos momentos, da mesma forma nossos antepassados também registravam seus momentos diários, sua vida cotidiana. Observe ali essas três figuras que são nada mais do que o registro da sua vida cotidiana. Tá ali os momentos de caça, os animais. Então, era um registro, uma forma de manter viva a memória. Próximo passo: história da arte. É uma referência, acho que todo bom fotógrafo hoje, se ele conhecer de história da arte, ele está num processo bem avançado. O exemplo aí do lado, esse é um quadro que ele é até hoje estudado no mundo das artes, né, do Velázquez. O quadro chama As Meninas. Tem toda uma questão aí. Inclusive, o pintor ele está no quadro, né? O Velázquez é aquela figura à esquerda ali, é o mais alto ali, né? Então tem o rei e a rainha ao fundo, as meninas e suas serviçais, tem a questão de luz, tem uma série de coisas. E o professor de História da Arte pode trazer um aprofundamento bem grande aí para as outras disciplinas. Tudo isso sobre esse quadro que é bem importante. Então, passando da pintura para fotografia, você tem três momentos distintos que eu trouxe aí, né, da fotografia. Também existe um universo enorme dentro disso, mas o princípio ali aplicado é o mesmo, que é a caixa escura. É uma caixa escura com um furo onde a luz passava e era projetada na parede. E ali a pessoa conseguia fazer um desenho e depois isso foi evoluindo até chegar no que é a fotografia. Mas o princípio da caixa escura, ele está tanto presente na figura do meio, ali é uma máquina Pentax de filme, 35mm, mas é o mesmo princípio. É uma caixa escura com um espelho que reflete, abre e grava a luz no filme. E o terceira figura é uma máquina já top de linha da Nikon, mas também é o mesmo princípio. É um espelho com a luz entra, uma caixa escura, e ela grava hoje num sensor. Mas o princípio básico da fotografia é esse. E assim, uma referência também que a gente tem que ter são os grandes nomes da fotografia, né? Eles são os grandes mestres, os grandes professores que contribuem para o seu olhar, a sua fotografia, a sua criação do processo artístico. Eu trouxe aqui também só três nomes, também é uma infinidade também de grandes fotógrafos que existem, mas eu busquei aqui o Ansel Adams, que ele é um fotógrafo de paisagens, muito bacana, é preto e branco o trabalho dele, então assim, vale um aprofundamento. Cartier-Bresson, que acho que é um dos maiores, muito estudado. Trouxe o Marc Ferrez, que também é uma figura interessante para nós brasileiros aqui, que ele tem muitas imagens do Rio Antigo, inclusive fotos da escravidão, então também é um fotógrafo que merece ser trabalhado e usado como referência. Depois dessa introdução que nós fizemos sobre a pintura rupestre, a história da arte e o próprio processo de evolução da fotografia, são processos que eu considero fundamental e traz um diferencial para qualquer fotógrafo conhecer um pouco desse universo. Mas agora a gente entra aqui na parte mais prática, mais técnica da fotografia, né? Que vai te possibilitar conhecer um pouco e a se aprofundar dentro do mundo da fotografia. Esse tripé é composto por três elementos, né? Que são os valores ISO, que é a capacidade que o sensor ou o filme tem de captar a luz. É a velocidade do disparo. A velocidade do disparo tem a ver com a abertura do obturador, a velocidade que ele abre e fecha, que a luz vai passar, e a abertura do diafragma, que tem a ver com profundidade de campo e quantidade de luz. É o mesmo processo da nossa pupila. Ela se abre e fecha. Mais luz, ela fecha. Menos luz, ela abre. Então, esses três pilares, você conseguindo dominar a interação deles, você consegue ter um diferencial muito grande na captura de imagens.
Demonstrar isso para os alunos, passar isso para os alunos, vai ser algo fundamental para eles, eles vão abrir um universo de possibilidades para eles. Então, a partir de agora, a gente vê com mais detalhes cada um desses três. Então, vamos falar do primeiro elemento do tripé fotográfico, a abertura do diafragma. Compare a abertura, faça uma relação da abertura do diafragma com a pupila do nosso olho, tá? Que com pouca luz ela abre e com muita luz ela se fecha. Da mesma forma, o diafragma atua. E essa abertura, ela vai também influenciar na profundidade de campo, de forma que eu não consigo enxergar os elementos dentro do enquadramento. Então, olha o exemplo ali no F22. Você consegue enxergar todos os elementos, tanto do primeiro plano quanto do segundo plano. Estão nítidos. Da forma que eu vou abrindo o F, a profundidade de campo vai diminuindo. Olha o F5.6 em relação ao F22. Na F22 eu tenho todos os elementos do primeiro e do segundo plano nítidos. Ali eu já abri mais e eu já tenho o elemento do primeiro plano, que é o bonequinho, mais nítido, e o segundo plano, que são as montanhas, mais embaçado. Agora olha a comparação, o F5.6 com o F1.4. Ou seja, a gente tem todo um primeiro plano focado, né, que é o boneco está totalmente focado, e o segundo plano totalmente embaçado. Então, acompanha comigo. Se a gente tem maior abertura, a gente tem mais luz e menos profundidade de campo. Maior abertura é o F1.4, né? Está todo aberto. Estou tendo maior quantidade de entrada de luz. Por outro lado, eu diminuo a profundidade de campo. Eu não consigo enxergar os elementos que estão atrás do primeiro plano. E quando eu tenho menor abertura, ou seja, F22, eu vou ter menos luz, vai entrar menos luz, né? Concorda? Mas por outro lado eu vou ter mais profundidade de campo. Então, menos luz, mais profundidade de campo. Ok? Então vamos passar agora para o próximo elemento do tripé. O segundo elemento desse tripé é a sensibilidade ISO, que nada mais é do que a capacidade que o sensor digital ou filme tem de enxergar a luz. É a capacidade, quanto mais alto o ISO, mais eu tenho capacidade de enxergar a luz. Então vamos ao exemplo ali. Então o que nós temos? Quando nós temos um ISO menor, ISO 100, nós temos menos sensibilidade à luz. E também nós temos menos ruído de cor. A imagem fica com menos ruído. Quando nós temos um ISO maior, acima de ISO de 800, 1600, 3200, nós temos mais sensibilidade à luz, né? O filme ou o sensor vai conseguir enxergar muito mais luz. E também, por outro lado, nós temos também mais ruído de cor, né? Interfere um pouco na qualidade final da imagem, esse ruído. É como se fosse antigamente, né, comparando um chuvisco, um pixelado, apresenta mais ruído. Mas hoje em dia, com as máquinas mais modernas, sensores mais modernos, sensores digitais bem avançados, mesmo em ISOs altos, você tem uma tendência a ter menos ruído. Mas, de uma forma geral, essa é a regra que impera sobre a questão do ISO, da sensibilidade da luz. Tá ok? Então, vamos para o próximo ponto. O terceiro item do tripé é a velocidade do obturador. É a velocidade que a luz vai entrar para o sensor. Pode ser mais lenta ou mais rápida. Com maiores velocidades, por exemplo, 1 para 1000, eu vou ter menos luz, mas conseguir congelar o movimento. À medida que eu vou descendo, vou abaixando essa velocidade, eu vou tendo mais entradas de luz, contudo o movimento vai ficando borrado. Um exemplo disso são aquelas fotos que muitas pessoas gostam de fazer, fica muito bonito, é o Cachoeira Véu de Noiva. O que a pessoa faz ali? O que o fotógrafo faz? Ele abaixa a velocidade 1 para 8, 1 para 4, e a água está em movimento, ela vai descendo, então ela vai borrando, vai desenhando a água como se fosse uma pintura. Por outro lado, se eu quero ter uma bicicleta passando, ou um carro, e eu quero congelar aquele movimento, eu vou usar uma velocidade de 1 para 1000, ou seja, 1 segundo dividido para 1000. Então, a luz vai entrar muito rápido, então ela vai conseguir parar o movimento. Ao passo que 1 para 8, 1 para 4 é muito baixa, então qualquer movimento vai ficar borrado. Esse terceiro elemento fecha esse tripé. A união desses três elementos, você consegue produzir fotografias fantásticas, acessar
um outro patamar de conhecimento dentro da fotografia. Outro elemento dentro das técnicas fotográficas é a composição fotográfica. Uma coisa importante é que o nosso cérebro, ele tem tendência a enxergar formas geométricas, padrões, linhas. Então vamos ao primeiro elemento aqui de composição, que é o mais utilizado, e ele é bem simples também, que é a regra dos terços. O que consiste, né? Consiste basicamente, você vê que ela está dividida em 3 quadros horizontais e 3 quadros verticais. Então, você sempre busca essa orientação de 2 terços para cima, 2 terços para baixo, 2 terços laterais, 2 terços. E esses pontos são os pontos de ouro, onde estão circulados de branco, que direcionam o olhar melhor. Quando você posiciona elementos importantes na cena nesses pontos, você consegue obter uma imagem com a composição mais interessante. A outra regra de composição, falando regra, mas antes de eu falar dela, é importante também que as regras são feitas para serem quebradas, né? Então, aqui é uma sugestão simétrica que o cérebro enxerga melhor, mas você pode trabalhar de outras maneiras, quebrar algumas regras, tá? Isso também é possível. Você pode quebrar regras e conseguir boas composições. Essa foto do Cine Teatro Central, em Juiz de Fora, você tem 2 elementos nela. Você tem simetrias e linhas. Se você dividir essa foto ao meio, o que é simetria, né? Os mesmos elementos que você tem do lado esquerdo, você tem do lado direito. Então, é uma foto simétrica. Observa aqui. Você tem aqui, ó, cadeiras de um lado, cadeiras de outro. Você tem linhas, né, que são o acompanhamento aqui dos camarotes, as linhas das cadeiras, em cima no teto também. Então, ou seja, você tem linhas de um lado, linhas do outro. Você tem as mesmas formas de um lado e as mesmas formas de outro. Essa outra foto do pontilhão, você tem duas. Você tem linhas e tem padrões repetitivos. O que são esses padrões? São os pontilhões, tá vendo? O pontilhão, você tem um igual, outro, 3, 4 pontilhões, né? E a linha passando em cima. Então, ou seja, você tem um padrão repetitivo do pontilhão. E você tem as linhas, né? Uma linha saindo de cada um dos pontilhões ali, entre os pontilhões, que forma o rio. É uma linha. Você tem uma linha reta que corta em cima dos pontilhões, que é a antiga linha férrea. Você tem a linha das montanhas. Então, essa foto está composta aqui com linhas e padrões repetitivos ali, né? A outra é a moldura. Essa é muito usada, muito simples, né? Você aqui, o emolduramento é uma janela e a janela você está vendo a paisagem. Mas você pode fazer essa moldura com árvores também. Você pode diversificar na parte das molduras. A outra tem a ver com composição, mas ao mesmo tempo a textura, né? Você vê que isso é um capim, no final de tarde, a luz batendo lateral no capim e formou essa textura bonita. Você pode fazer isso com pedras, pode fazer isso com mais variadas formas naturais, com a água. Então, assim, é muito interessante. Texturas também formam belas imagens, imagens artísticas. Eu gosto de trabalhar bastante com texturas. Agora, já finalizando essa parte da composição, você vê aqui nesse elemento, né, que eu trouxe aqui, uma alternativa para você trabalhar todas essas técnicas que eu passei aqui sobre a fotografia. Uma forma gratuita é você baixar, cada aluno baixar, fazer um download do aplicativo, que eu sugiro aqui 3 aplicativos. Tem aplicativo gratuito, tem aplicativo que são pagos, que eles liberam os modos da câmera, eles abrem para você regular aquele tripé de fotografia, né? O ISO, o obturador e o diafragma. E isso aí, os alunos vão conseguir obter resultados muito interessantes dentro disso. Então, fica aqui a dica, uma forma de você trabalhar isso com a grande maioria dos alunos. A própria câmera do celular, por exemplo, você consegue colocar a grelha, a opção de grelha, que é a regra dos terços. Então, você consegue também trabalhar com eles composição fotográfica, usando a regra dos terços e outras regras, texturas e todas essas que eu apresentei aqui. Então, nós chegamos ao fim da qualificação. Agradeço a você que ficou até aqui, que se interessou pelo conteúdo. Gostaria de pedir para curtir, fazer algum comentário, né, compartilhar com outros educadores, salvar essa publicação. E me sigam nas redes sociais, estão aí meus contatos, é fácil me achar. Estou à disposição, se algum educador quiser entrar em contato, trocar alguma ideia sobre a aplicação do sistema, como que isso foi para cada um, ou esclarecer dúvidas também. E muito obrigado a todos. Gratidão.